Ei, deixa eu te perguntar, como é que tá a sua gestão do tempo, a sua rotina? Tá dando pra levar de boa? Você tá conseguindo organizar, fazer uma boa gestão do tempo? Ou é o tempo e as demandas que estão te controlando, te arrastando e sugando a sua energia? Bom, fica nesse vídeo que eu vou te explicar uma maneira fácil e simples para você poder organizar ali o seu dia a dia. É uma ferramenta de gestão de tempo excelente, usado por grandes pessoas de alta performance. Ali você vai conseguir identificar possíveis autossabotagens, porque tem coisas que são emergenciais, mas tem emergências que somos nós que criamos. Vou te dar também dicas práticas de como aplicar no dia a dia. Eu sou Marcos Vinícius, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos pro vídeo. Olha, você sabia que 82% das pessoas não fazem uma gestão do tempo? E aí, assim, na verdade, nos estudos, no trabalho, na família, a maioria da porcentagem, ou seja, a porcentagem dos problemas que tem é justamente por conta de tempo, ainda mais hoje em dia. Bom, essa ferramenta de gestão de tempo foi criada por Christian Barbosa e ele chamou de Tríade do Tempo. Tríade porque são três pilares. Vou te explicar e você vai até acabar concordando que a nossa vida praticamente ela gira em torno desses três pilares aqui. Que é o seguinte: são três esferas. A esfera da importância, que são coisas que a gente faz e que nós temos um retorno, coisas que sejam positivas, que valem. Por exemplo, você estudar, você dedicar um tempo para a família, o seu trabalho, são coisas importantes. Tem a outra esfera também, que é a segunda esfera, a esfera circunstancial. São coisas que a gente faz que a gente não vai ter ali um retorno. Por exemplo, ficar rolando feed de vídeo no Instagram, assistir uma série, um filme. Eu sei que essas coisas vão fazer também parte do lazer. Eu sei disso. Mas, por exemplo, no iPhone você consegue ver quantas horas você perde no Instagram, numa rede social, no TikTok, no YouTube também. Então, são coisas. Ou seja, ficar batendo papo às vezes na rua. Tudo bem, às vezes você tá se distraindo, você tá descansando e tal. Mas quanto tempo você perde? Isso. E querendo ou não, você não tem retorno dessas coisas. Então, essa seria a esfera das coisas circunstanciais. E a última esfera, que é a esfera da emergência. Ou seja, são problemas, coisas que acontecem ali no dia a dia que a gente tem que resolver. O filho ficou doente, você tem que resolver. O carro quebrou, você tem que resolver. Alguma coisa na casa deu BO, tem que resolver. Problema no casamento, no relacionamento, tem que resolver. Então, são como se fosse, é como se fosse incêndios que a gente precisa estar apagando. Agora que a gente entendeu quais são essas três esferas e como é que são organizadas ali, bom, aqui já começa já uma atividade prática que eu vou pedir para você fazer. Seguinte, vamos na esfera do importante, tá? Daqui a gente já vai começar a perceber quais são as autossabotagens que a gente mesmo está fazendo. Por exemplo, da esfera da importância, eu vou pedir para você listar três coisas que são importantes para você em níveis de hierarquia. Eu vou dar meu exemplo aqui, mas cada um vai dar o seu em casa. Por exemplo, no meu caso, vem em primeiro lugar espiritualidade, depois família e depois trabalho. Alguns também podem botar aí a saúde e tal, mas enfim, vou dar esses três como exemplo, tá? Você vai fazer o seguinte: depois que você colocou esses três, eu vou te pedir para que você dê uma nota de 0 a 10 para cada um deles. E aqui começa a autossabotagem. Por quê? Imagine que o meu primeiro aqui, no caso eu falei espiritual, né? Vamos dizer que eu fale aqui, olha, no meu espiritual, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, supondo aqui, graças a Deus hoje isso não é realidade, graças a Deus eu tô conseguindo seguir essa minha prioridade cravado porque eu comecei a organizar. Mas vamos lá, vamos dar uma suposição. Vamos supor que no espiritual eu dei uma nota aí de 5, 4, 5 de dedicação. Família, vou botar aí 6, 7. E trabalho eu boto 10, porque de fato eu tô trabalhando muito, eu tô mais no trabalho com as coisas e tal. Eu passo mais tempo no trabalho e acaba que eu não consigo ter muito tempo. Então, no geral, eu fico mais tempo no trabalho, depois com a família, e o espiritual fica lá embaixo. Você percebe que já inverteu. Então, por exemplo, se você concordou comigo, você já vai perceber que o espiritual que você colocou como primeiro lugar, ele já está como último. A família continua como segundo ali, mas quem vem em primeiro lugar é o trabalho. Essa atividade você já começa a perceber como que está a sua prioridade. Isso é importantíssimo, porque a gente precisa começar com a prioridade. E os demais? Beleza.
é o seguinte, quando você vê que já nas suas prioridades as coisas já estão se invertendo, entra a esfera do circunstancial também, que é o tempo que você vai estar perdendo com coisas circunstanciais. Essas coisas, esse tempo que você poderia estar usando para prioridade, ou seja, para família, ou seja, tirar um dia, em vez de eu sentar para ver um filme sozinho ou coisa do tipo, eu vou sentar com a minha família. Eu vou dar tempo pro meu filho, pra minha esposa e tal, escolher um dia específico, ou um dia do final de semana. Então, o que vai acontecendo? Isso gera incêndios. Eu não tô falando agora de problemas que acontecem de ficar doente de carro, como eu citei no início do vídeo. Olha como é que agora, essa última esfera, que é a esfera da urgência, que eu falei de apagar incêndio, olha como é que ela vem agora. Porque imagine mesmo um cenário de incêndio. Para o bombeiro apagar um fogo imenso, vem um caminhão, vem outro, e joga água, termina um caminhão, vem outro, fica uma madrugada inteira jogando água, para talvez de manhã o incêndio já tá mais controlado. O que eu quero dizer com isso? São coisas que, quando a sua prioridade ela não tá como prioridade, ou seja, a sua esfera da prioridade não está tendo vez, acontecem problemas às vezes no trabalho, por estresse, acontece, ou você não tá dando conta, acontece problemas no casamento, em casa, na família, com o filho, porque você não tá conseguindo dar atenção. E o seu espiritual, para quem leva muito a sério também, o espiritual também pesa. Como é que fica a sua relação ali com Deus? Então, como é que agora... Aí agora entra essa urgência, porque agora você vai ter que apagar esse incêndio. São coisas que você negligenciou por muito tempo, e agora você vai ter que apagar. E tem que dar água, e tem que jogar água, e demora. Entende? Então, essa é a importância de você olhar essas três esferas. Então, outra coisa aqui, outra atividade que eu vou pedir para que você faça também, tá? Hoje, se você estiver assistindo o vídeo à noite, ok. Mas se você estiver assistindo o vídeo de dia, espera chegar à noite. Você vai pegar seu dia inteiro e você vai anotar de todas as coisas que você fez no dia, o que foi da esfera da importância. Por exemplo, trabalhei, isso é importante. Ou então fui na academia, também é importante, é que é a tua saúde. Mas aí você escreve. Da esfera circunstancial, você vai escrever, eu perdi tempo no TikTok, eu fiquei vendo vídeo, eu fiquei sentado sem fazer nada e tal. Esfera do circunstancial, você vai anotar. E o que teve de emergência também nesse dia que você teve que fazer e teve que resolver. Dali você já começa a entender quem está controlando quem. Como que tá o seu dia? É assim que você consegue identificar se você, de fato, tá dando prioridade à esfera da prioridade, ou se você tá dando mais prioridade e perdendo muito tempo com o que é circunstancial. Ou então, por conta de você não priorizar, o seu incêndio, ou seja, o seu emergencial também tá tomando conta ali do seu tempo. Então, praticamente, você só trabalha e resolve o problema, e essas coisas cansam e sugam. Essas duas atividades já vai conseguir fazer com que você mapeie e entenda o seu cenário atual. E para fechar, a melhor dica também que eu vou te dar aqui com relação a esse conhecimento é o seguinte, que eu faço isso, eu uso a inteligência artificial, o ChatGPT, para me ajudar. Eu coloco ali, eu tenho uma pasta, isso você consegue fazer para quem tem o ChatGPT pago. Eu tenho pastas ali, onde eu faço assuntos e assuntos diferentes, às vezes um tipo de trabalho, por aí vai. Então, eu tenho uma pasta onde eu coloco o que eu preciso fazer. Ele me organiza ali e eu peço para ele me dar um feedback uma vez por semana. Ou seja, eu coloco o que eu tenho para fazer e dou um feedback para ele ao longo do dia, falando, consegui fazer tal coisa, consegui fazer isso aqui, tal. E vou dando esse feedback. É chato, mas é a melhor maneira para você entender o que tá rolando ali. O que você tá fazendo com você mesmo. E aí, uma semana depois, ele me dá um feedback de como que foi a minha semana. Diante de tudo que eu falei para ele, se eu fiz ou não fiz. Ele me deu um feedback, olha isso. Ele me deu um feedback ele falou a seguinte coisa: você tinha 3 coisas para fazer durante essa semana. Dessas 3 coisas, você começou a fazer as 3 e você não terminou nenhuma. Isso já pega até um pouco de temperamento, de ter dificuldade de ficar com muito foco, de gostar de coisas novas, de tipo um outro projeto, deixa eu fazer outra coisa. Aquela dificuldade de terminar o que começou. Então, porque vai ficando cansativo, aí você cansa, não, deixa eu fazer outra coisa aqui. Temperamento, atrapalha, olha a autossabotagem, como eu falei. Então, isso já me ajudou bastante, já sei, essa semana eu pego um só pra fazer.
demora o tempo que demorar, mas eu vou terminar. Porque não adianta você pegar 15, 20 coisas pra fazer e não terminar nenhuma. É a mesma coisa que você não ter feito nada, que você não terminou. Então, use a ferramenta a seu favor. Organize ali o seu dia. Coloque o que é da sua esfera da prioridade. Coloque lá para ele. Peça para ele te ajudar. Da minha prioridade é isso, isso e isso daqui. Me ajude a fazer uma gestão do tempo com isso. Ele vai te ajudar. E você anotar o quanto tempo você está perdendo com a esfera de circunstancial, que é coisas que não vão te dar retorno. Quanto tempo que você está perdendo? O celular, o iPhone, ele te dá essa coisa de quantas horas você perde em cada aplicativo. E você vai ver também que os seus incêndios, as suas coisas emergencial vão diminuir. Porque o emergencial faz parte, tem coisas que acontecem, mas tem coisas que é o que eu tô querendo chamar a atenção aqui, que tem emergências que somos nós mesmos que causamos. Incêndios que nós mesmos causamos. Agora, olha, imagine a seguinte situação. Imagine se eu te entrego um questionário de temperamento para você descobrir o seu temperamento do seu cônjuge, inclusive até do seu filho. Ou seja, como a gente está falando de organização do tempo, para você organizar, a criança precisa de organização. Isso é importante para a organização interna dela. Na verdade, até os adultos. Mas como que você organiza ali se você não está conseguindo se organizar? Então você precisa primeiro organizar a sua rotina na sua casa. Imagine se eu te dou o temperamento para facilitar a comunicação ali, um questionário para a gente entender. Eu criei um questionário onde a gente consegue identificar claramente qual esfera você mais está dedicada e inclinada. Se você está mais dedicada às emergências, se você está mais na esfera circunstancial ou se você está mais na esfera do importante, porque precisa ter ali, claro, um equilíbrio. E também te dá um questionário sobre as 5 linguagens do amor, porque ajuda mais ainda na comunicação. Eu estou falando de família, de casal, claro. Tudo isso importa, porque se não tem harmonia, é difícil para a gente dar a base para a criança. Bom, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo 2 questionários, um para adulto e um para criança. Você vai fazer gratuito. No final tem o meu contato. Se você gostaria de uma consultoria para a gente arrumar essa semana, fazer o questionário, identificar os pontos, os pontos positivos e negativos do temperamento, aonde seu temperamento está te auto-sabotando, aonde o seu temperamento prejudica a sua relação com outros, tanto com o filho, tanto com o cônjuge, ou com você mesmo. Às vezes tem mãe solteira, ou pai também que é solteiro, enfim. Bom, a minha ideia é ajudar a família com ênfase na criança. Vou deixar aqui o link do questionário, você vê, vai ser bom para você descobrir o seu temperamento. E se você quiser, você entra em contato comigo, tem meu número lá, e a gente faz e monta uma planilha, monta uma rotina semanal, inclusive também com ênfase na criança, tá? Levando em consideração ao CETEM, no ciclo de 7 anos, levando em consideração o temperamento dela, as crises que fazem parte desse ciclo de 7 anos, que a gente não ouve falar, é raro de ouvir falar. Bom, não deixa de curtir esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Se isso te ajudou, também deixa aqui nos comentários. Se você gostaria de mais assuntos sobre qualquer coisa, sobre a criança, eu tenho vários vídeos falando aqui. Pode deixar aqui nos comentários também, que eu vou ler e vou ouvi-los. E até o próximo vídeo.